Como o formulário ele é criado baseado em uma tabela, quando a gente entra dentro dele, nós temos aqui essa opção de campos. Estes campos são exatamente os campos que a gente possui dentro da nossa tabela de categorias. Então, quando a gente clica em um determinado campo, ele vai trazer para a gente as configurações daquele campo específico, no caso aqui do campo ID, que é o nosso autoincremento ali da tabela. Então, ele fala qual que é o tipo de dado desse campo, o label e outras informações que a gente tem aqui. No caso deste outro campo, nós temos o campo usuário _id, que o tipo de dado dele é um select e o label dele é este daqui. Estes campos, eles são campos que já existem na tabela no momento da criação daquela tabela. Porém, se eu quiser, eu posso também criar um campo virtual, ou seja, um campo que não existe na tabela. Eu posso vir aqui em novo campo, criar um campo novo aqui, por exemplo, chamando ele de observações, e deixar esse campo ser criado apenas a nível de visualização, ou seja, esse campo ele não vai ser criado na tabela, ele vai ser criado apenas na nossa tela, a modo de visualização e, consequentemente, ele não vai inserir, não vai enviar informações para o banco de dados. Agora, caso você queira enviar essas informações deste campo de observações para o banco de dados, a gente precisa criar este campo na tabela e importar este campo para dentro do formulário. Mas primeiro, vamos verificar aqui, ó, o campo observações, eu vou colocar aqui, ele é um campo texto com múltiplas linhas, e vou dar um label aqui para ele chamando de observações. A gente tem essa opção aqui, ó, criar um novo bloco para posicionar este campo. Se a gente habilitar essa opção, ele vai criar um novo bloco, aqui em Layout, ele vai criar um novo bloco para a gente poder organizar esse campo novo. No momento, não é o que a gente quer, então a gente vai apenas desmarcar e clicar em criar. Agora, ele vai criar um campo observações aqui pra gente, e notem que ele tem uma lixeirinha do lado. Por quê? Porque esse campo ele não é um campo próprio da tabela, então eu posso deletar ele porque eu vou deletar ele apenas da tela. Clicando em executar, esse campo ele vai aparecer aqui pra gente, ó, observações. Porém, se eu colocar qualquer informação aqui dentro dele e clicar em salvar, essa informação ela não vai para o banco de dados, tanto que, se eu atualizar, a informação some. Ou seja, é apenas uma informação virtual, ela só está em tela, a não ser que você pegue essa informação e salve no banco ela de alguma forma. Uma segunda possibilidade também para a gente trabalhar com o campo é a gente criar esse campo novo na nossa base de dados lá. Então eu vou deletar o campo de observações daqui, vou abrir aqui a nossa opção de banco de dados, Database Builder, vou acessar a nossa conexão principal e lá na tabela de categorias eu vou alterar a estrutura dela e adicionar um campo novo. Então eu vou clicar nesse sinalzinho aqui de adicionar próximo, vou criar um campo chamado observações, ele é do tipo texto, então vou colocar aqui do tipo texto e vou clicar em salvar. A partir desse momento nós temos um campo novo na tabela de categorias, porém esse campo ele ainda não vai aparecer aqui. Mesmo que a gente feche a tabela de categorias e abra ela de novo, esse campo ele ainda não vai puxar para cá, porque nós precisamos sincronizar os campos dessa tabela. Para isso, a gente vai aqui na opção de aplicação, sincronizar tabela, e ele vai aparecer aqui, ó, campo observações com a cor de fundo verde. Cor de fundo verde quer dizer que são campos a serem criados, campos novos que vão entrar dentro da nossa aplicação. A cor de fundo laranja são campos que serão atualizados. Por exemplo, você mudou o tipo de dado de um campo, você definiu que ele não é nulo, ou alguma outra coisa desse tipo, é um campo que vai ser atualizado. E com o vermelho vai ser um campo que vai ser removido. Então, depois de um tempo você removeu um determinado campo da tabela, ele vai ficar o campo aqui com a cor de fundo vermelho. Clicando no confirmar, automaticamente esse campo vai começar a fazer parte do formulário e agora ele vai aparecer aqui pra gente, ó, observações, sem o ícone da lixeira do lado, porque agora ele já faz parte do formulário. Então, quando eu executar essa aplicação e agora eu colocar uma observação aqui e clicar em salvar, se eu atualizar, a observação se mantém, porque agora essa informação ela foi para o banco de dados. Tanto que, se a gente voltar aqui no banco de dados
e visualizar os registros que a gente tem na tabela de categorias, olha a observação aqui, foi salva.